Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas me perguntaram sobre a dislexia. Dislexia é um distúrbio de aprendizado. Você pode perceber isso numa criança logo quando ele está na escola e tem algumas dificuldades, tanto na parte visual como na audição. Ele tem essa dificuldade para estudar. E aqui eu gostaria de deixar aqui mais algumas coisas, porque quando eu fiz um vídeo dizendo que eu sou dislexo, algumas pessoas acharam muito importante que eu continuasse e falasse mais um pouco sobre a dislexia, para ajudar outras pessoas a como poder resolver, ajudar no sentido de tratamento, o que pode ser feito, aquela coisa toda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dislexia não é uma doença. Dislexia é um problema genético, ou seja, a criança já nasceu geneticamente desta forma. Então não tem como tratar isso. O que você pode fazer é tentar ver meios para fazer que esta criança goste de estudar e como faz para incentivá-lo a estudar, como faz para que ela tenha uma visão melhor, que ela tenha condições de sonorização da escrita melhor. Então existem algumas técnicas, mas a dislexia não tem assim um remédio para tomar, não é considerado uma doença. Então é considerado um distúrbio, né? É um distúrbio do aprendizado, caracterizado pela dificuldade da leitura e da escrita. Então a partir desse momento, você vai entender que aquela criança que tem uma grande dificuldade na leitura, no aprendizado, na escrita, essa criança pode ser uma dislexia, né? Ela pode estar sofrendo de dislexia. Isso é muito ruim, é claro que é, mas há meios que podem melhorar e fazer essa criança pegar gosto com os livros, pegar gosto com a escola, né? O que eu posso dizer para vocês é que eu tive muitas dificuldades para estudar, para aprender, né? Então eu praticamente eu tive que criar um mecanismo, porque eu queria estudar, eu queria aprender, né? Eu tinha interesse de aprender, mas eu tinha toda a dislexia me puxava para trás, né? A dislexia me atrasava, porque enquanto uma pessoa lia um livro 2, 3 vezes, ou uma vez só, já entendia o livro, eu tinha que ler na faixa de 7, 8, até 10 vezes ou mais, para entender de fato. Porque a dislexia também dispersa você, tira a atenção totalmente disso aí. Então eu gostaria de falar um pouco sobre essa dificuldade, né? Esse problema da dislexia, o que é uma dislexia mais profunda agora. Para você entender melhor, é a lentidão no aprendizado, né? Então quer dizer, a criança ela é mais lenta do que o normal, ela tem uma lentidão muito grande no aprendizado, aquela que tem muita dificuldade de aprender, e algumas pessoas às vezes podem pensar outras coisas para essas crianças, mas é lentidão mesmo por causa da dislexia. Outra coisa, dificuldade de concentração. Qualquer coisinha dispersa o dislexo. Então é importante que quem é dislexo ou quem sofre de dislexia, ele não esteja sentado no meio daquele grupinho de bagunceiro, porque aí acabou, né? Ele precisa estar sentado mais isolado, talvez mais próximo da professora, no cantinho, né, das pessoas mais calmas, das pessoas mais tranquilas, porque geralmente os bagunceiros talvez sentam mais lá atrás. Então o dislexo ele tem que ficar bem na frente, mais perto da professora, né? E outra coisa, ele não pode ser intimidado, porque a partir do momento que vai intimidar ele fica nervoso, piora a situação. Na palavras escritas de forma estranha, né? Ele vê as palavras, ele não consegue enxergar direito as palavras são trocadas, né? R pro T, pro H, é um exemplo, o P pro T, pro R. Então uma pessoa dislexo, ele tem algumas dificuldades, porque ele vê a letra, né? A palavra e a letra, mas ele troca assim, sem perceber.
Ele sabe que aquela letra ali, mas a palavra não sai, a letra não sai. Aí ele faz aquela confusão e distorção disso aí também. Outra coisa, dificuldade de soletrar. Então, se você pegar uma criança e pedir ela para soletrar, uma pessoa dislexa, ela não vai conseguir de jeito nenhum soletrar. Então, como que se faz isso? Vocês lembram daquela aula de português oral que a professora ditava e as crianças tinha que ir escrevendo? Então, é uma boa oportunidade para saber se a criança está uma dislexa ou não. Por quê? Porque a partir desse momento, o que acontece com a criança? Ela tem essa dificuldade de soletrar, né? Ela pode escrever a palavra errada com outros dizeres, ela confunde S com C cedilha, ou com Z, ou com outras coisas, mas não é porque ela não memoriza. É muito difícil ela memorizar, porque a sonorização, o som do Z, do S, são muito iguais, são iguais. Então acaba a criança igualando tudo. Não é que ela não sabe o que é S, não sabe o que é Z, não sabe o que é C cedilha, não sabe algumas certas fonemas, né? Mas elas, por ter dificuldade na audição também, que o som chega ao seu ouvido de forma diferente, vamos dizer assim, ela também tem dificuldade de aprender por causa disso. Então é preciso muito analisar. Isso eu estou dizendo de uma criança que tem dislexia, que tem problema na audição e na visão, né? Porque tem criança que tem esses dois problemas, como eu no caso, né? Eu nasci geneticamente com um problema do som, ouvi o som diferente. Para você ter uma ideia, eu estava falando aí, falo sempre, né? Eu sou pastor, vou fazer 33 anos como pastor. Eu não conheço nenhuma letra de uma música completa, nenhuma música mundana, nenhuma música da igreja, nenhum cântico, nenhum louvor. Se pedir para eu cantar e se não tiver escrito, eu não vou saber, mesmo aquelas que eu ouvi centenas e centenas de vezes, né? Já ouvi, não consegue. Não é que não entra, não parece que apaga, parece que aquele momento eu aprendi e depois apaga, e eu fico tentando relembrar, e aí fico lembrando por partes, né? E às vezes troco também a primeira estrofe pela última, ou então eu uso outras palavras que não tem nada a ver com aquela letra, aí eu crio letras, né? É caso de rir não, mas é só para dizer para você que é muito engraçado, e às vezes as pessoas não entendem um dislexo e tem muita dificuldade. Então, na presença, na frente de público, na frente dos outros, para ler, para cantar e para falar alguma coisa decorada, é muito difícil para o dislexo, né? Geralmente, é por isso que a maioria desistem até para de estudar. É importante que vocês saibam essas coisas também. Outra coisa é troca de letras com sons ou grafias parecidas. Então, troca realmente essas letras com sons e grafias parecidas. São alguns sinais da dislexia, isso aí. Agora, alguém me perguntou como que eu posso saber da minha criança que isso acontece. Olha, deixa eu dizer para você. Porém, não se trata de uma doença, como eu já falei para você, né? É uma característica genética configurada entre a 16ª gestação, né? Até a 24ª gestação. Então, nessa semana de gestação, né? Na 16ª até a 14ª semana de gestação, no feto ainda, então acontece essa desordem genética e acaba atrapalhando. Então é algo genético que entre o período da 16ª semana até a 14ª semana é que aparece a dislexia na criança e que precisa tomar muito cuidado. Outra coisa, afeta a área visual e auditiva. Então é por isso que o dislexo tem muita dificuldade. Outra coisa que eu quero dizer para você, na prática, quem tem a dislexia utiliza 3 áreas, ou seja, quem não tem, né? Quem não tem a dislexia usa 3 áreas do cérebro, e o dislexo só usa uma, só para você ter uma ideia, né? Quem é normal usa 3 áreas do cérebro para a parte escrita e para a parte de letras, né? de palavras, né? E outras coisas mais. Mas o dislexo, ele só usa uma. Por exemplo,
a identificação das letras, o significado da palavra. Então, a identificação das letras. Olha que importante, hein? A identificação das letras, o significado da palavra. Esses dois são afetados no dislexo. Ele não consegue identificar as letras, ele não consegue sentir e saber o significado da palavra. Uma pessoa normal tem isso, né? E a área... Então o dislexo tem o quê? Tem três. Ele só tem a área que processa tudo isso. Então eu tenho a área que processa a identificação das letras, eu tenho a área que faz o significado das palavras, mas eu só tenho a área que processa, mas eu não tenho como identificar as letras e não tenho também como ver, sentir e perceber o significado das palavras. Então todos os dislexos, ele é muito complicado. Aí precisa de algumas técnicas e daqui a pouco eu vou falar para vocês. Em uma pessoa com dislexia, as duas primeiras áreas são menos ativas, né? Alguns totalmente e outras assim bem pouquinho, né? Então tem vários graus também desse processo. Tem gente que tem a perca total e tem gente que tem perca parcial. Aí precisa fazer uma análise. Vamos ver outra coisa aqui que eu posso dizer para você. Dislexia mista, né? A dislexia mista é alguém que só tem um problema, vamos dizer assim, só na visão, não tem problema da audição. Aí melhora um pouco. Então, se o meu cérebro só afetou a parte da visão, né, de ver, aí se torna mais fácil, porque eu posso ouvir bem, ter um ouvido bom para saber o som da letra, aquela coisa. Agora, quando o dislexo tem esses dois problemas, tanto da visão como da audição, a situação piora um pouco, que é o meu caso. Tive que estudar bastante. Olha, os sintomas da dislexia são iguais para crianças e adultos. Foi uma outra pergunta que me fizeram. Se criança e adulto têm os mesmos problemas, né? Que os sintomas é a mesma coisa. Não importa se você é criança ou se é adulto, os sintomas são as mesmas coisas, tá? Sintomas da dislexia na primeira infância, vamos ver, também pode ser para o adulto. Mas quando você percebe como criança, se torna mais fácil para você tratar, no sentido, para ajudar, auxiliar esta criança. E eu vou dizer os meios que tem para você poder ajudar essa criança, né? Aprender a ler melhor, aprender as letras, fonemas melhor, direito. Então eu vou te ensinar alguns truques, né? Por isso que eu fiz psicologia. Quando eu fiz psicologia, eu fiz também doutorado em psicologia dentro da área da dislexia, o distúrbio dislexo, né? Então a minha tese foi isso, como desenvolver, como melhorar os distúrbios que tem da genética, como que a gente pode fazer para uma criança sair bem no colégio, né? Desse distúrbio da dislexia. Na minha tese foi voltada para isso aí, do doutorado. Então aqui, quais os sintomas? Vamos lá. Dispersão. Primeiro sintoma, dispersão. Criança não sabe. Talvez alguém fale assim, ela é muito interativa. Ou imperativa, né? É muito imperativa. Ela não fica quieta. Mas ela foge do assunto, começa uma coisa, não termina, faz uma coisa. Alguém pode até falar também que pode ser por causa do temperamento dessa criança. Mas não é, pode ser dislexia. Então, dispersão. Outra coisa, falta de atenção. Ela não consegue concentrar, então a falta de atenção, ela não consegue, de fato, ter atenção mesmo. Por causa de quê? Claro, por falta por causa disso, da dispersão, né? Então ela não tem muita atenção nas coisas. Você fala umas coisas, se você for prender esse dislexo por muito tempo, você não vai conseguir a atenção do dislexo. Então vai acabar atrapalhando. Como as aulas 40 minutos, 50 minutos, então é fácil o dislexo dispersar e ele começa bem e termina mal, né? Por quê? Porque ele se dispersa rápido e a falta de atenção também atrapalha muito a vida desse dislexo. Outra coisa, atraso da fala e da linguagem. Então você vai perceber que uma criança dislexa, ou tem dislexia, ela tem um atraso da fala e da linguagem. Ela começa a falar palavras erradas,
tem dificuldade, demora a falar quando criança para começar a falar, né? Demorou muito tempo, algumas crianças aí talvez com 8, 9, 10, 11 meses, está falando algumas boas palavras ou mais, e o disléxico demora um tanto mais, né? Vamos dizer assim, dificuldade em aprender rimas e canções. Eu falei para vocês, né? Aprender rimas e canções é muito difícil para o disléxico. Então, ele não consegue rimar, ele não consegue, às vezes, até dançar. Então, quando alguém pede para ele, vai dançar, e ele é todo esquisitão, tudo durão, ele parece um robô, né? Ele faz tudo esquisito e parece até engraçado. Ele precisa de muita insistência para pegar aquele ritmo, para pegar aquela coordenação, né? E também pegar a letra, o ritmo da música, a letra, essas coisas todas, porque tem dificuldade no aprendizado de ritmo e das canções. Outra coisa, atraso na coordenação motora. Então isso é importante, né? Saber que ele tem um atraso na coordenação motora. Quando você pede ele para fazer determinadas coisas, ele tem muita dificuldade na sua coordenação motora. Talvez na palavra mesmo, começa a falar, gaguejar, não somente gaguejar em si, mas não consegue dar continuidade, fica muito tentando achar a palavra e a palavra some, desaparece, essas coisas todas. E não somente isso, no ritmo de um modo geral, né? Na coordenação motora de um modo geral. Outra coisa, falta de interesse por livros. É óbvio. Por que ele não vai gostar de livros? É porque ele tem que ler o livro várias vezes. Alguém primeiro precisa ler, né? Se tiver alguém para ler para ele esse livro, e começar desde pequenininho. É óbvio, né, que é importante isso, começar a fazer a criança gostar de livro desde pequenininho, sempre aquele livrinho bem fininho, bem rápido, né? Nunca pegar logo um livro grosso, porque aí já era, né? Começa realmente com livros bem poucas palavras, poucas páginas, poucas palavras, e vai dando gosto para eles, aí vai aumentando o grau dessas dificuldades, ele vai se desenvolver, daqui a pouco ele chega num livro dessa grossura ou mais, né, para ler. Mas se o brasileiro já tem dificuldade de ler livros, então imagina um dislexo, né? Então é importante que dê muitos livros, e se tiver livros também em áudio, que é o mesmo livro, é importante que ele leia acompanhando na visão, alguém lê para ele, ele leia, e também tem ali um livro através do áudio, né? Eu recomendo, nesse caso, até para leitura, para aprendizado, para você aprender o ritmo, aprender as letras. Quando você lê várias vezes o livro, você lê uma vez, quando você lê várias vezes, você lê e gravar com a sua própria voz. Então é uma técnica que pode ser usada, a própria criança gravar aquilo que está lendo com a sua própria voz e ficar escutando e acompanhando. Isso vai ajudar elas perceberem quais partes ali elas cortaram, tirou ou acrescentou, né? Mudou, porque até muda às vezes, né? Inventa. Aí aquela criança, nossa, fulano está criativo, está inventando nada que está escrito aqui. Porque sai na cabeça às vezes, tem que colocar ali, porque tem, às vezes até vergonha, né? Sinais na idade escolar. O que acontece na escola com um dislexo? Acontece, olha, dificuldade na aquisição e automatização da leitura e escrita. Então ele tem muita dificuldade na aquisição e automatização da leitura e na escrita. Então presta atenção que leitura e escrita é muito complicado mesmo, né? Desatenção geral, perde a concentração, né? Desatenção, dificuldade em copiar de livros e lousa. Então ele tem dificuldade de copiar coisas do livro, ele tem dificuldade de entender na lousa, né? No quadro ali, ele tem dificuldade. Então tem que tomar esses cuidados, porque ele tem muita dificuldade em copiar de livros, de lousa, desorganização geral. Então ele é desorganizado de um modo geral, dificuldade em manusear mapas, dificuldade em manusear dicionários. É difícil encontrar o dicionário, mesmo que ele saiba o ABC completo, mas ele tem dificuldade, se você vê ele perdido, para encontrar aquela letra, ele não sabe a sequência, ele não consegue guardar a sequência, então é muito difícil. Outra coisa, dificuldade em ler em voz alta e compreender aquilo que foi lido. Ele tem muita dificuldade. Não peça logo com uma criança disléxica
para ler na frente dos outros, ainda mais se os outros vão começar a rir dele. Então, é muito difícil isso. Pula essa parte, ajuda ele de outra forma, porque senão vai complicar muito esse dislexo, né? Dificuldade em ler em voz alta e compreender aquilo que foi lido. Então imagine você a dificuldade que ele tem para se formar, né? E há muitos disléxicos, eu já falei para vocês num vídeo aí, que ele desiste, ele não quer mais nem saber de estudo, né? Eu fui teimoso, né? Graças a Deus por isso, que eu fui teimoso. Outra coisa, baixa estima. Dislexo tem baixa estima, mas bem mesmo, né? Então vamos lá. Diagnóstico de dislexia. O diagnóstico é sempre feito por uma equipe multidisciplinar, que envolve profissionais que áreas? Então vamos ver. Neurologia, neuropsicologia, fonologia, psicopedagogia. Aí entra psicólogo, psicanalista, até mesmo... É isso aí, entra essas pessoas para ajudar, tá bom? Vamos ver outra coisa que eu posso dizer para você. Também vale ressaltar que existem 2 métodos de alfabetização utilizados no tratamento do dislexo ou da dislexia, que é multissensorial e o fônico, tá vendo? Até mesmo lendo eu tenho dificuldade. Então você imagine para entender as coisas. Eu estou mostrando para vocês a dificuldade da dislexia. E olha que eu já li isso aqui, já estudei isso anos e anos e acaba as palavras não saindo, não chegando, né, de forma correta. Então vamos ver outro. Método fônico é identificado para as crianças mais jovens e, preferencialmente, deve ser introduzida logo no início da alfabetização, quer dizer, procurar isso, né? Ainda não se conhece a cura para o problema, é claro, não é doença, mas tratamento é bastante eficaz. Com certeza é bem eficaz quando você pega logo de fato as crianças que são dislexas. Outra coisa, são formas que ajudam a reduzir o risco ao seu filho desenvolver a dislexia. Vamos ver algumas coisas aqui. Confira alguns exemplos. Durante a gravidez, evita fazer uso de substância que possa prejudicar o desenvolvimento fetal. Não beba. Bebida alcoólica, é claro, né? Evita cigarros ou drogas. Evite também a exposição de toxinas ambientais. Projeta seu filho da exposição a poluentes e toxinas, tirando do meio de fumaça, essas coisas todas, cigarros, produtos químicos, etc. Então evita, se está grávido entre a 16ª semana até a 24ª semana, evita essas coisas, porque é nesse período que pode aparecer a dislexia. Então eu deixo essa palavra para vocês, mais uma vez, sobre dislexia, e quero dizer para vocês que são dislexos. Vamos à luta, né? É possível você estudar, é possível você se formar, não desista, procura vídeos para você estudar dentro da matéria, porque você olhando vídeos, você é capaz de aprender melhor, ouve muitas vezes a palavra, as coisas, né? Você precisa, além de estudar no colégio, você precisa ter um hábito, né? Você precisa ter uma prática, ou melhor, você precisa exercitar, né? Ter uma disciplina para você estudar em casa. Então é preciso você te reservar aí 1, 2 horas para você estudar tudo que foi passado lá no colégio, na escola. E como é que você pode fazer isso? Grava, pede a professora para gravar ou para filmar. Hoje está muito fácil fazer isso através do celular, né? Então você pode gravar suas aulas, você pode pedir a professora para gravar também e falar, te explicar, e você guarda e estuda mais em casa, tá bom? Então deixo essa orientação para vocês. E muito obrigado vocês que quando eu mandei o primeiro vídeo para vocês, e vocês ali mandaram umas respostas e algumas perguntas. Eu agradeço vocês. Curte a página, né? Entra no nosso canal do YouTube e pode curtir, divulgue isso aí, porque vai beneficiar muitas pessoas. Só quero dizer para vocês que eu consegui me formar, eu fiz 3 faculdades, tá? Fiz 2 doutorados,
mas com muita insistência, não parando de estudar. Até hoje eu não parei de estudar, eu continuo estudando e muitas coisas ainda a gente faz coisas erradas. Por exemplo, a conjunção verbal. Muitas coisas que a gente se perde, não fixa na cabeça. Mesmo que você sabe como que faz a conjugação verbal, né? E outras coisas mais. De palavras erradas, de nomes errados, né? De lugares errados. Você cita um lugar, é outro. Você cita um nome, é outro. Às vezes você troca muitas coisas, mas quero dizer para vocês o seguinte... Mas vale a pena estudar, vale a pena você insistir, não pare de estudar, continue estudando. Para quem é dislexo, eu dou uma orientação, procura a sua profissão de professor, porque você vai precisar estar sempre atualizando, né? Mesmo que saiam algumas palavras ou algumas coisas erradas, mas você vai explicar que você é dislexo, não é sua culpa, não é porque você não estudou, não é porque você não formou, né? É porque a tua mente, porque a dislexia, ela atrapalha realmente algumas coisas da sua vida, mas muitas pessoas vão entender, vão compreender, e pelo contrário, você vai ser um ótimo professor, porque você vai poder estudar até muito mais do que o que é devido, né? Para aquilo melhorar para você. Então, continua, não desista, não pare de estudar, não pare de se envolver nos estudos, continua estudando, porque isso só vai trazer benefício a você e para outros também. Fique com Deus e muito obrigado e até